Boa tarde. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde. Bom, senhores vereadores, em virtude da má educação, suspende a sessão. Senhores, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Damos por reaberta a sessão. Convidamos nesse momento os senhores vereadores para tomarem assento e registrarem suas presenças. E dando sequência, nós vamos aqui rapidamente inverter a pauta, até para que aqueles que têm agenda marcada ou coisa parecida possam ir de encontro aos seus interesses. Eu convido aqui o representante, eu acho que é o presidente do sindicato, o senhor Sérgio, né? Para que tenham 2 minutos de fala. Boa tarde, alô Câmbio. Boa tarde, vereadores, comunidade que nos assiste, que bom que hoje está sendo transmitido. Trabalhadoras e trabalhadores, povo do movimento sindical que se faz presente aqui, os trabalhadores ACTs e efetivos que vieram aqui mostrar sua indignação diante do que aconteceu na segunda-feira nessa Casa Legislativa em regime de urgência urgentíssimo, embora tenham dito na semana passada que não iriam colocarem e foi aprovado a retirada de direitos do FGTS dos trabalhadores. É que eu tenho só 2 minutos, estou falando rápido, tá? Só para o pessoal entender. Nós tivemos uma reunião aqui com os vereadores, chamaram a gente para conversar, e nós encontramos depois um debate, externamos a nossa indignação pelo que houve, o que aconteceu. Foi dado algumas explicações para a gente do que o governo justificou a entrada do urgentíssimo. Nós contestamos alguns argumentos. Então, diante de todo o debate que tivemos aqui com os vereadores, assumiram um compromisso, e o vereador que está na condição de presidente, no momento dessa Casa Legislativa, e é vice-presidente da mesa diretora aqui da Câmara, e os demais vereadores que estavam presentes, assumiram um compromisso com a categoria de fazer uma reunião com o Executivo e com o sindicato antes da próxima sessão. Eu vou repetir, antes da próxima sessão. Os vereadores, o Executivo e o sindicato, antes da próxima sessão, para encontrarmos uma alternativa diante do exposto, porque não houve o debate, não teve esclarecimento suficiente para quem votou, alguns que votaram, pelo que foi apresentado. Acabou meu tempo, mas nós, para que aconteça na terça-feira da semana que vem, agora me permite aqui só 30 segundos. Pode dar a sequência. Eu quero fazer uma sugestão aqui para os trabalhadores, parabenizar todas e a todos que vieram mostrar a sua indignação, importantíssimo esse momento, mas que, como tem uma pauta específica a Câmara hoje, para terça-feira a gente poder estar aqui nessa casa de novo, usando a tribuna,
para conversar com a população e conversar com os servidores e dar continuidade ao movimento de resistência, nós propomos que, a partir desse momento, a gente permita que a sessão extraordinária aconteça, mas... Ordinária. A ordinária, desculpa. Estou tão acostumado com essa coisa de extraordinária, segunda-feira. É que falei demais, falei demais sobre isso. Mas assim, vereadores, assumam um compromisso com a gente, que até terça-feira tenhamos essa reunião com o sindicato e que o sindicato, conforme já fez a solicitação por escrito, possa fazer uso da tribuna na terça-feira, na próxima sessão, e os trabalhadores e trabalhadoras estão convocados para se fazer presente na terça-feira, na sessão ordinária, às 15 horas, aqui nesta Casa Legislativa. Obrigado, vereadores, e mais uma vez parabenizar a classe trabalhadora que mostra sua resistência. Presidente, o que Vossa Excelência, coordenador, o que Vossa Excelência falou aqui é pertinente. Tivemos a reunião ali atrás com 8 vereadores, o líder do governo, e nós chegamos à conclusão de que deve ser feita sim essa conversa, tá? Essa conversa está mantida. O líder do governo já está preparando a agenda, se der amanhã ou se não na segunda-feira. Estavam presentes lá o vereador Matias, o vereador Mantel, o vereador Silvio, o vereador Becker, o vereador Ito, o vereador Caminha, o vereador Adriano e eu. Nós assumimos um compromisso de estar conversando na terça-feira, antes de terça-feira, obviamente, com o governo, para fazer todos os esclarecimentos necessários e a viabilidade de estar fazendo qualquer outra questão que não esteja dentro daquilo que não for legal, como o Sérgio falou. Eu quero agradecer a todos e só dizer que vocês podem permanecer durante toda a sessão, só que nós precisamos ter o silêncio aqui para poder fazer a votação. As manifestações pessoais, as agressões que porventura acontecerem, de liberdade de vocês. Nós entendemos perfeitamente a indignação de grande maioria, mas nós precisamos tocar a sessão. Agradeço, se quiserem permanecer, sintam-se à vontade. Obrigado. Por haver quórum regimental sobre a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os trabalhos. Solicito os vereadores que digitem suas senhas para confirmar a presença. Momento cívico. Senhores vereadores, conformidade ao artigo 89 do Regimento Interno, passamos a ouvir de pé a execução do hino do município de Blumenau.
Momento bíblico. Vamos então alternar aqui. Convido o vereador Bruno Cunha para fazer o momento de reflexão sobre o Estatuto de Idoso. Vereador Gilson. O Bruno está vindo aí. Presidente, colegas vereadores, população. Lei 10.741 de 2003, artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família, nos termos do CAPT, não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita, a que se refere a LOAS. Obrigado, vereador Bruno. Convido agora para fazer uso da palavra e do momento bíblico o vereador Zeca Bombeiro. Muito boa tarde, presidente Almir Vieira, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, quem nos acompanha em casa, agradecer a presença dos diretores que se fazem presente aqui nessa tarde, é um prazer tê-las aqui nesta casa conosco. Salmos 37. E ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça com a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Obrigado, vereador Zeca. Convido agora o primeiro secretário desta casa para fazer a leitura do expediente. Vai manter? Tá, mas discurso também? Se tiver difícil sobre... Tá bom. Muito boa tarde, novamente, colegas vereadores, distinta plateia, ao público que nos acompanha em casa, quem nos assiste nesse momento. Reunião ordinária do dia 6 de dezembro de 2018. Resumo do expediente em matéria do Legislativo, correspondência recebida. Respostas da BRK Ambiental em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofício diverso. Da Caixa Econômica Federal comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Blumenau. A Comissão de Finanças. Ofício do Executivo. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 934, 936, 944 e 945, de 2018, em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Mensagem. Mensagem número 110 de 2018, encaminhando o projeto de lei que altera a redação do dispositivo da Lei Ordinária número 8.578, de 4 de abril de 2018, que oficializa a denominação de próprios municipais localizados no distrito da Vila Itopava e da outras providências, e a denominação a ponte municipal. A Comissão de Constituição. Indicações. Dos vereadores Ailton de Souza, o Ito, Alexandre Caminha, Alexandre Matias, Almir Vieira, Gilson de Souza, Jens Jung Mantal, José de Souza, o Zeca Bombeiro, Oldemar Becker, Ricardo Alba. Ao Executivo. Requerimentos de votos de pesar. Do vereador Jens Jung Mantal, número 1603, e do vereador Oldemar Becker, número 1601. Despacho como requer. Matéria da ordem do dia, projetos. Em segunda discussão e votação plenária, o projeto de resolução número 563, de autoria da Comissão de Análise às Emendas ao Regimento Interno, proposta de emenda ao Regimento Interno número 132, de autoria do vereador Jens Jung Mantal, e outros, que altera a redação do parágrafo 3 do artigo 143 da resolução número 403, de 2 de dezembro de 2010. A ordem do dia. Senhores vereadores, eu gostaria da presença de todos os vereadores aqui para nós tomarmos uma decisão quanto à questão dos pronunciamentos. Foi conversado para não se ter pronunciamento, eu quero a participação de todos aqui para essa movimentação. Se nós não tivermos no mínimo 8 votos, nós não poderemos dar continuidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela ordem, senhor presidente. Só um momentinho, vereador, para nós fazermos essa fala aí, se vai acontecer ou não. Retirada. Quantos você tem? Certo, mas para... Retirada de indicação.
Senhores vereadores, vamos fazer a sessão hoje somente com a votação do projeto, que já está em segunda discussão. E a sugestão dada para a presidência e a mesa aqui é que não tenhamos fala. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Ok, não teremos fala então. Dando continuidade, ouço pela ordem, vereador Alba. Retirada de indicação da pauta. Retirado da pauta e ao arquivo a indicação número 13.416 e 13.412. Senhores vereadores, então, para nós fazermos a votação, nós precisamos ter 2/3 da casa aqui presente. Aguardamos aí a presença. Eu não voto. Eu vou falar aqui, eu vou falar. Então, nós vamos colocar em discussão, eu vou falar aqui, tá? E aí a gente vai colocar em discussão para ver se a gente consegue chamar os vereadores que estão ainda circulando e fazendo os seus devidos atendimentos. Em segundo turno de discussão, a votação plenária é o projeto de resolução número 563, de autoria da Comissão de Análise às Emendas do Regimento Interno. Proposta de emenda ao Regimento Interno, número 132, de autoria do vereador Jürgen Mantal, e outros que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 143 da Resolução 403, de 2 de dezembro de 2010. Em discussão. Os senhores sabem o que se trata esse assunto? Esse é aquele assunto onde as assinaturas de todos os parlamentares, quando indicarem os coautores, na mesma moção. Então, vamos deixar para a abertura de discussão. Eu quero discutir. Com a palavra agora, em discussão no projeto, o vereador Almir Vieira. Senhores vereadores, vereador Zeca, que ora dirige os trabalhos da mesa, a todos aqui presentes, uma boa tarde. Vereador Mantal, que é o autor desse projeto, e senhores vereadores, o meu entendimento quanto ao projeto é que ele acaba perdendo a sua essência do autor. Eu vou fazer a leitura aqui. Hoje, como funciona? No caso da proposição com mais de um autor, o diploma conterá apenas assinaturas do presidente e do primeiro signatário. Isso é o que acontece hoje, né? Os demais que forem favoráveis não participam com o nome no diploma. Agora, a proposição do nosso vereador é que, no caso de mais autores, se contém mais assinaturas dentro desse diploma. Ou seja, se os 15 vereadores votarem ou autorizarem, subscreverem esse diploma, vai acontecer que nós teremos 15 assinaturas, vereador Marcelo Lanzanin. E, na minha opinião, as 15 assinaturas vão tomar mais o espaço do diploma e os dizeres vão ficar praticamente insignificantes ali. Eu falo que talvez a gente pode estar colocando, presidente, talvez, vereador Manto, a gente pode estar colocando alguma coisa no sentido nominar somente os vereadores que participam dessa autorização, vereador Becker, nominar os vereadores que querem também fazer parte, mas que não têm a assinatura deles, que tenha somente a assinatura do autor mesmo, aquele que levou em pauta, do presidente da mesa diretora, né?
E os demais que concordam e acham que querem participar, que se nomeiem o nome deles no diploma, deixando assim um espaço mais aberto e fica uma coisa mais transparente para poder estar mostrando para a pessoa que vai ser homenageada ou para a entidade. Essa é a minha reflexão e eu deixo como sugestão essa questão do processo. Obrigado, senhor presidente. Tem mais alguém que queira discutir antes do vereador Jens Jürg Mantal? Então, ouviremos agora o vereador Bruno Cunha e repasso os trabalhos ao presidente Almir Vieira. Obrigado, Zeca Bombeiro. Bem, presidente, colegas vereadores, comunidade, vereador, eu entendi o objetivo do vereador Jens Mantal aqui em relação ao projeto, de tentar, inclusive os outros que subscreveram, porque às vezes o vereador protocola algum desejo, faz uma homenagem, mas não é uma vontade só do vereador, mas é uma vontade de que outros vereadores também compartilhassem aquilo e que isso tivesse expresso em relação a isso. Concordo com o vereador Almir quando fala dos problemas, na verdade, daqui do excesso de nomes para achar essa situação, né, inviabiliza um pouco isso, concordo com essa situação. E digo o seguinte, na verdade a gente tem um artigo na nossa Constituição, no artigo 37, que traz os princípios da administração pública. E um dos princípios é o LIMP. A gente tem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a impessoalidade significa não apropriação em relação aos nomes, em relação às questões. Eu, particularmente, acho que até quando a gente sai documentos oficiais com a questão de nome de vereador, é até discutível bem isso dentro deste princípio. E não só eu, mas muitos juristas entendem nesse sentido. Então, eu acho que a gente expandir essa questão, até por esses problemas de estrutura e de logística, embora entenda a postura do vereador Jens Mantal de, inclusive, compartilhar a questão de homenagem com outros, e nesse ponto, admiro e parabenizo, eu entendo também que por essas problemáticas apresentadas e por, ao meu ver, tem uma certa dificuldade com essa questão do princípio da impessoalidade aqui, que não seria interessante aprovar esse projeto, então até justificar para o vereador que eu tenho um apreço muito grande, a minha posição pessoal aqui, mais uma questão técnica até jurista nesse sentido. Apenas isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Dando continuidade, em discussão, a emenda ao projeto. Mais algum vereador inscrito? Então, passamos a palavra ao vereador autor. Senhor presidente, nós estamos levando esse ao conhecimento, o projeto, só para explicar um caso que aconteceu, inclusive, de uma moção que foi entregue, foi aprovada pela comissão, dos dois vereadores, além do autor, pedirem para o autor que pudesse subscrever, certo? Agora, a nossa curiosidade foi na hora de, pelo menos, avisar, olha, nós não estamos mais sendo incluídos nessa moção, porque é uma empresa que, com certeza, tanto eu como outro vereador, também tinha lá seus laços com os seus servidores, e esse episódio aconteceu nessa casa. Então, eu gostaria de fazer essa correção, até porque, a partir do momento que o autor não quer que esteja dentro dessa moção, possa, pelo menos, comunicar, pelo menos um telefonema, alguma coisa, mas, dessa forma, entendo de que nós precisamos ter o respeito para os colegas e vereadores. Eu, nesse sentido, presidente, gostaria de fazer essa correção. Se caso esse cidadão está subscrevendo, o vereador está subscrevendo, pelo menos receber essa comunicação. Olha, no início, não quero mais ninguém que a subscreve. Eu acho que essa é a maneira correta. Ele é autor da moção, então só ele consta na moção e não tenha mais adesão. É dessa forma que eu gostaria de fazer a correção, porque nós fomos surpreendidos, estou dizendo mais um vereador, subscrevemos, essa entidade recebeu, e aí, pela nossa curiosidade, saiu um outro documento aqui desta casa, diferente do que foi aprovado nessa coisa. Então, a gente fica muito triste, presidente, até porque nós conhecemos bem a empresa também, e dessa forma eu quero dizer que nós queremos fazer apenas correção para que os futuros, não tenho nada contra de não subscrever todos eles. Então, quero fazer esse depoimento aqui, fazer essa correção, que aquele que é o autor da moção não possa mais deixar eu assinar junto,
que somente o autor também consta, somente o autor. Não adianta, então, ter mais um subscritor. É dessa forma que eu gostaria de fazer a correção. Obrigado, presidente. Tá certo, então, em votação. Rejeitado? Projeto rejeitado. E ao arquivo. Eu vou entrar aqui pela ordem, projeto de lei complementar, e vou deixar também aberto o microfone pela ordem para quem precisar. Que altere e acrescente dispositivos no artigo 61 da lei número 2047, de 25 de novembro de 74. Despacho à Comissão de Constituição. Senhores vereadores, comunico a promulgação da resolução MD 3105 a 3109 e publique-se. Comunico a sessão do plenário ao Hospital Santo Antônio para a realização da palestra pré-operatória com os pacientes do programa de tratamento cirúrgico da obesidade no dia 7 de dezembro, sexta-feira, às 8 às 11 horas. Comunico também a realização de Comissão Legislativa Permanente de Defesa Civil, dia 11 de dezembro, sexta-feira, às terça-feira, às 10h30, na Sala das Comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Acho que dá para esquecer agora, né? Sim. Ouço pela ordem, vereador Adriano Pereira. Pela ordem, presidente, quero apresentar o projeto de lei que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada no município de Blumenau. A diretoria legislativa. Senhores vereadores, comunico ao plenário encaminhamento do arquivo da conformidade com o artigo 19, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município de Blumenau, do seguinte projeto. Projeto de Lei Complementar número 1823, de autoria do vereador Jovino Cardoso, que determina a disponibilização de totens para a recarga de smartphones aos consumidores nos shopping centers localizados no município de Blumenau. Dando continuidade, nada havendo mais a tratar, eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 11 de dezembro de 2018, terça-feira, às 15 horas, neste plenário. Muito obrigado, bom final de semana a todos.